Fala, família Leonardo, aqui passando rapidinho nesta sexta-feira à tarde, dia 12/9 de 2025, para poder te manter atualizado com as últimas informações do Vasco da Gama, porque eu sei que a vida do vascaíno hoje tá mais fácil. Hoje é um sextou de qualidade, porque pela segunda vez consecutiva nós estamos nas semifinais da Copa do Brasil. E é claro que eu vou trazer todas essas informações, vou trazer a imprensa que tá ali incomodadazinha com o Vasco. Você acredita que o Roger Flores chegou a torcer, porque captaram, sabe? Ele torcendo pro Robert Renan perder o pênalti, sem contar também no próprio Roger Flores querendo pegar no pé do Coutinho, e teve até o Mansur também lá no troca de passes querendo falar do Coutinho. Será que essa galera não entende que o Coutinho saiu machucado, que o Coutinho, para não estourar de repente a musculatura, preferiu sair do jogo? Será que eles não se lembram que tem 2 ou 3 jogos atrás que quando o Diniz foi substituir ele saiu chateado com o próprio Diniz, o Diniz teve que ir lá, sabe, fazer a meia-culpa? Então é a imprensa sempre fazendo a mesma coisa, porque o Maurinho confundiu. Ele estava tão certo que o Botafogo iria passar, eu acho que ele não viu o jogo, não sabia do resultado e foi comentar como se o Botafogo tivesse passado pelo Vasco e fosse enfrentar o time do Fluminense. Contrapartida, pelo menos a ESPN admitiu que o Vasco está no páreo, pode sim estar aí de repente fazendo uma final de Copa do Brasil depois de aproximadamente 14 anos. Ainda vamos falar muito aqui de alguns jogadores, porque agora existem alguns pontos de interrogação. Quem será titular? Robert Renan ou Lucas Freitas? Quem será titular? Barros ou Tietê com a volta do Hugo Moura? E aqueles jogadores que foram contratados, será que todos poderão jogar a semifinal da Copa do Brasil? Porque o Vasco pegou uma bolada. Ainda vou falar de alguns jogadores que vêm se destacando, outros jogadores que podem sim ser muito úteis a esse time do Vasco, e ainda vamos trazer aqui, rapaz, ó, além da bolada que o Vasco vai receber, o nosso gangster da colina indo jogar mais uma vez na Turquia. Eu acho que você vai ficar um ano sem ouvir falar a palavra Lloyd Augusto. Agora eu vou chamar a vinheta e já já eu volto aqui rapidinho com muitos cortes e muitas informações do Vasco da Gama, beleza? Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 108 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário. Para você que chegou aqui agora, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. 2 vídeos por dia, claro, quando tem informações, e 2 lives. E agora, para não ficar somente nos meus pedidos, vamos para as informações, porque a gente já vai começar bem. Olha aqui, ó, que coisa maravilhosa, porque o nosso Gangues da Colina, o nosso artista que ia fazer obras de arte, que iria arrumar confusão, quer arrumar confusão, exatamente, Lloyd Augusto foi emprestado para o Rizespor da Turquia por uma temporada. Então, pelo menos por um ano você vai ficar tranquilinho, porque você não vai ver o artista não jogando nada, porque ele não conseguiu rodar aqui no futebol brasileiro, principalmente no Vasco da Gama. Um outro detalhe é que o Vasco já embolsou, só de Copa do Brasil, 24.034.500 reais. É o acumulado de todas as fases, até essa fase que o Vasco vai jogar, que agora são as semifinais. Para isso, o Vasco vai receber mais 9.922, mais 9 milhões, agora sim, 922.500 reais. Com esses 9 milhões, com todas as fases, você vai chegar a valores ali aproximadamente de 24 milhões, ou seja, já dá para pagar uma folha salarial desse elenco. Um outro detalhe é essa defesa aqui do Léo Jardim, que foi feita ontem, essa daqui não, desculpa,
Essa defesa aqui tem 1 ano. Completava ontem 1 ano que o Léo Jardim tinha feito essa defesa, agora sim. E tinha classificado o Vasco contra o Atlético Paranaense para uma semifinal de Copa do Brasil. E não é que ontem ele repetiu a mesma defesa. Dessa vez a vítima foi o Alex Telles. E aí, o homem é ou não é predestinado? Lembrando que o Vasco é recordista consecutivo. 5 vezes consecutivas que o Vasco conseguiu se classificar para a fase da Copa do Brasil. Vamos na sequência: 4-1 contra o Água Santa, 5-4 contra o Fortaleza, 5-4 contra o Atlético Paranaense, 7-6 contra o time do Operário e 5-3 contra ontem o Botafogo. E outros números interessantes são esse aqui, ó, do Verratti. Só vou falar do Verratti. De 18 cobranças de pênalti, o Verratti só perdeu 2. Aproveitamento absurdo. Um outro homem também que está com um outro homem também que está com aproveitamento absurdo é o Fernando Diniz, semifinalista da Copa do Brasil de 2022, campeão da Libertadores 2023, campeão da Recopa 2024 e mais uma vez semifinalista da Copa do Brasil em 2025. E aí, Diniz é copeiro ou não é? E sobre aquela discussão aonde o Vasco vai jogar quando for mandante, independente se é jogo de ida ou de volta, aonde serão esses jogos do Vasco e do Fluminense? Pois bem, segundo o GE, uma informação que foi repercutida lá pelo BTB, esses jogos acontecerão no Maracanã. Existe um acordo assinado entre Vasco, Fluminense e Flamengo que em 25 e 26, independente de qual seja a partida, essas partidas têm que ser realizadas no Maracanã com divisão igualitária de torcida, de ingressos a serem vendidos. De ingressos a serem vendidos, ou seja, vai ser meio a meio, e esses 2 jogos tudo indica por esse acordo assinado entre o CEO Carlos Amodeu, Mário Bittencourt e também lá o presidente do Flamengo. Esses jogos acontecerão no Maracanã. Então Vasco e Fluminense, por mais que eu não goste dessa ideia, mas já está assinado, será no Maracanã. Um outro ponto importante para a gente trazer aqui nesse vídeo é sobre o PH, rapaz. Eu vou te contar um negócio. Se liga aqui nesse lance aqui do PH, como é que ele passa pelo Alex Telles. Eu vou deixar em câmera lenta, porque é algo absurdo, irmão. A chance de ouro para fazer. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Chega a dar pena do Alex Telles, ó. Fazer o segundo. E jogada do PH. Levantou a... Cara, o PH passou pelo Alex Telles como se não fosse nada. Por isso que eu falo, hoje ele é o melhor lateral direito do Brasil. E para mim só não foi convocado, além de outros motivos. Foi também pela sua questão física, infelizmente. Na data ali da convocação, o PH estava contundido. Um outro jogador que eu acho que vale a pena o debate é o Puma Rodrigues. Jogador que estava descartado, que muitos de nós já tínhamos como um jogador que não seria mais utilizado no Vasco. Fernando Diniz parece que conseguiu recuperar o Puma. Ontem fez mais uma grande partida pelo lado esquerdo, tá? Além do Vasco ganhar uma opção bem melhor do que o Vitor Luiz do lado esquerdo, o Fernando Diniz ainda consegue recuperar o atleta. E a pergunta que eu quero te fazer é se vale a pena renovar com o Puma ou não. Pelas últimas partidas, eu, modéstia à parte, acho que vale a pena, mas eu queria saber da sua opinião. E tem outra aqui também que não dá para fingir que não vem jogando bem. Assumiu a titularidade do lado esquerdo da zaga do Vasco, mas a pergunta que não quer calar: Lucas Freitas ou Robert Renan? É claro que nós vimos muito pouco do Robert Renan, mas, cara, ficou essa dúvida, tá? Porque o Lucas Freitas também, se fosse meritocracia, ele não merecia sair. Agora, tem um detalhe. Ontem, o Robert Renan, parece que ele tinha 10 anos de Vasco, jogando pelo lado direito e pelo lado esquerdo, Lucas Freitas e ele revezando. É claro que ontem o Vasco
Estava num jogo totalmente à parte, aonde chegou um momento que era muito mais a vontade, a força, sabe, aquele ímpeto de se classificar do que é propriamente dito, um time montado estrategicamente, que às vezes vai ter que se defender, vai ter que estar bem postado. Precisamos ver mais do Robert Renan, porque ainda tem o Carlos Cuesta, e se o Carlos Cuesta não abrir os olhos, de repente vai ficar uma dúvida maior. Jogador caríssimo que veio para assumir o lado direito. Para você, quem seria a zaga titular hoje do Vasco da Gama? Porque o Freitas também não tá dando sopa pro azar. E esse daqui, que para mim é a melhor contratação do Vasco até o momento. Tô falando do Barros, tá? Entre todos que chegaram, esse daqui para mim é a melhor contratação. O Barros chegou num momento engraçado. Foi o Barros chegar, o Jair se contundir e o Tietê também. E o Barros, ele vai ganhando vida, vai mostrando o seu valor, e eu acho que hoje o Barros é titular. Os outros jogadores que lutem, e não é só eu que acho não, tá? Vou deixar até uma análise aqui do Vene Casagrande, que vai falar exatamente a mesma coisa. Gostaria também de elogiar um outro jogador. Ó, vai elogiar o Barros. Na linha, não só o Léo Jardim, o Cauã Barros. O que o Cauã Barros jogou ontem... Desceu a lenha ali no início, né? Depois ele assustou. E outro jogo também. Ele tava perdendo descendo a lenha ali nos primeiros minutos. É um jogador que acabou de chegar ao Vasco da Gama. Tem que descer a lenha mesmo. Ou seja, está treinando há pouco tempo com os demais companheiros, e na partida de ontem ele teve que jogar com alguns jogadores ao lado dele por conta de lesões. O Tietê saiu lesionado, depois o Hugo Moura acabou sendo levado para jogar ao lado dele, e o Cocão também jogou ao lado dele, ou seja, foram 3 companheiros durante 90 minutos, e o Cauã Barros continuou sendo uma peça fundamental no time do Vasco da Gama ontem para essa classificação. Um jogador que chega numa hora muito boa, tendo em vista aí essa lesão do Jair, que vai ficar longo tempo fora novamente. Então eu gostaria de elogiar a partida dele, porque foi uma partida muito consistente, um jogador que vai agregar bastante ao técnico Fernando Diniz, e o Robert Renan, que o Diniz tanto elogiou na entrevista coletiva. De fato é um zagueiro que tem muita qualidade. Mas eu gostaria... E aí é mais uma questão. Galera, quem vai ser titular? Porque o Hugo Moura, com a chegada do Vitor, rapaz, com a chegada do Carlos Cuesta, o Hugo Moura, ele vai ali voltar para sua posição no meio. E aí temos Hugo Moura, temos Barros e Tietê. E se o Jair não tivesse se machucado, ainda tinha o Jair. Ou seja, eu acho que vai aumentar o nível da competitividade até nos treinamentos. Mas qual seria o seu meio-campo titular? Claro que eu acho que o Coutinho não vai para o banco, muito menos o Nuno Moreira. O homem, né, que ó. O homem faz gol pra caramba, tá jogando muita bola, o português. Inclusive o Vene Casagrande, ele veio trazendo uma informação que o Vasco, ele dispensou 2 milhões de euros do time ucraniano que tinha desejo no Barros. E eu acho que o Barros vale muito mais do que isso. É um jogador novo, tá? Apesar de estar bem rodado, o Barros é um jogador novo. Eu acho também que vai contribuir demais. E em falar em contribuir, ainda temos jogadores que poderão estar à disposição nessas semifinais de Copa do Brasil. Claro, o Robert Renan já estreou, o Colômbia também já jogou, que é o Andrés Gomes, e até o Matheus França, que ontem não foi nem tão bem. Eu acho que tem que melhorar muito sua parte física e sua parte técnica. Mas a apreensão era em cima desse homem aqui. E aí todas as expectativas estão sendo geradas em cima do Carlos Cuesta, não do Vitor Cuesta, não, do Carlos Cuesta, jogador que vem para assumir o lado direito da zaga do Vasco da Gama. E ainda fica essa pergunta, né? Porque esse daqui já chega com um alvo nas costas, vai ter que jogar bola, senão vai sentar no banco. Porque o Hugo Moura, cara, eu acho que não ficou devendo nada. Para mim, desempenhou melhor do que o jogador que saiu do Vasco da Gama, que muita gente não queria ver nem pintado de ouro, que era o João Vitor. Aí agora tem o Carlos Cuesta. Todavia, porém, o Hugo Moura foi muito bem. O Lucas Freitas, não vou dizer nada, já disse, e ainda tem o Robert Renan. Então, e aí? Sua zaga titular? Porque, cara, nós temos que elogiar, sim, o Admar, que fez um belíssimo trabalho. Tanto de rescisão de alguns contratos aí, como o do Alex Teixeira, tá também para rescindir o do Jean David, juntamente com o Maurício Lemos, já botou ali, rapaz, o Gangster para poder voltar para a Turquia, ou seja, o Admar tá trabalhando e o Fernando Diniz elogiou ele.
Acho que o Admar foi muito importante essa janela. Ele atendeu totalmente as expectativas, soube trabalhar muito bem, se esforçou para fazer o melhor possível. Sempre falei com pouco dinheiro, com pouco recurso. É difícil, mas eu fiquei muito contente com a nossa janela. Eu acho que chegaram 5 jogadores e os 5 jogadores que têm condição de ajudar o Vasco. Obviamente que a gente não, o ideal seria você pegar um jogador que está jogando, igual o Flamengo fez, pega um jogador, tá em ritmo de jogo total, o cara chega, bota a camisa e vai jogar. A gente não trouxe ninguém nessas condições, mas a gente trouxe bons jogadores. Então, daquilo que o Vasco poderia adquirir nessa janela, eu acho que o Admar fez um trabalho excelente. Tá aí. Admar fez um trabalho excelente. E vamos aqui para mais uma informação depois que a minha internet aqui carregar. Que beleza, né? Porque, rapaz, olha só, tem algumas preocupações para a gente poder pensar para o jogo contra o Ceará. Primeiro foi o Tietê, tá? Que sentiu a coxa, ó. Foi, ajeitou, você tem que jogar lá. E aí sentiu ali, mais uma vez, uma contusão física. Além do Tietê, ainda tem um Lucas Piton, que saiu dessa forma. O Lucas Piton chegou até a informação lá do podcast, juntamente com o Madruga Vascaíno, que o Piton, ele passou por exames e ali não detectou nenhum tipo de lesão. Menos mal. Ou seja, o Piton deve de tomar aquele, né, analgésico, ficar de molho e ali se recuperar dessa torção que ele teve. Eu, particularmente, eu nem sei aonde foi a lesão do Piton, se foi no pé ou não, porque ele sai imobilizado e eu não consegui muito entender. Mas só de ter buscado ali exames e não ter dado em nada, eu já fico aqui satisfeito. Agora, tem um outro jogador que está tentando aprimorar, sabe, a sua parte física, que é o Garré. O Garré está vendo que está ficando para trás. Matheus França chegou, ele agora vai ser provavelmente substituto do Coutinho, e o Garré ele vai se tornando a terceira, quarta opção do elenco do Vasco da Gama. Ainda tem um Paulinho, tá? Que muita gente ainda tem a expectativa que o Paulinho volte a jogar a bola que ele vinha jogando antes da operação, antes da lesão de LCA, que ele teve, ficou ali quase um ano parado. Paulinho não conseguiu voltar bem esse ano. Ele estava agora inativo devido a uma contusão muscular, nada demais, e já está à disposição do Fernando Diniz. Então o Vasco tem aí essas questões para poder resolver. E o Garré, ele está passando por um procedimento que foi indicado pelo pelo Felipe Coutinho. A ideia é fazer um trabalho de prevenção e principalmente melhoria nas valências do jogador. O jogador é um exímio profissional, trabalha muito e vem treinando muito bem. Então, quer dizer, o Garré parece que tá... Eu afastei assim, senão não consigo enxergar, galera. Às vezes eu dou uma meia rateada aqui, porque, né, a visão aqui do pai já tá uma beleza. Mas, enfim, o Garré é um jogador que vem trabalhando, vem tentando recuperar o seu espaço no elenco do Vasco da Gama. Vamos ver o que vai acontecer. E além do Garré, nós vamos agora para uma outra informação, que é a respeito aí da imprensa, né, rapaz? Porque, cara, uma coisa é você não ter, sabe, de repente, simpatia com um time. Outra coisa é você ter má vontade ou malícia. E isso aqui, meu irmão, que o André Balada fez, infelizmente ali, né, ainda envolveu um funcionário do Vasco, querendo falar que na época que ele jogava não tinha meia soquete. Cara, é algo absurdo. O cara entra dentro do vestiário dos profissionais para querer tirar sarro com o Vasco da Gama. Dessa parte aqui eu não gostei. Eu acho que deveria ser proibido de frequentar ali os acessos de São Januário. Lá no campo, aí a imprensa. Agora, frequentar ali as partes internas de São Januário, esse cara aqui eu não permitiria. Aí, todo vestiário do Vasco, vou te falar. Não, vem cá, Biro, esquece. Miliano. Biro, agora tem meia soquete? Tem, lógico que tem. Cadê? Cadê a meia soquete pra gente? Mostra. Que otarice. O Verrete não tem? Mas o Coutinho tem. Aí, ó. Agora tem meia soquete, pô. Agora tem meia soquete. Agora... Isso aí é conteúdo? Nossa, que otário. Vamos seguir que é melhor. Porque, cara, existe uma má vontade com o Vasco da Gama, igual essa situação do Coutinho. Todo mundo sabe que o Coutinho saiu onde porque tinha sentido, sabe? E pra não estourar, de repente, uma lesão e o cara ficar 3 meses parado, o cara sai. E aí o Roger Flores vai lá e manda essa. Ai, meu Deus.
de passagem, e ele faz um segundo atacante, ele faz um pouco mais atrás. Só ouve, galera. E sai o Felipe Coutinho. Ele pediu pra sair, né? A gente teve a informação aqui do Bruno Cortes. Eu acho que um jogador desse tamanho não pode pedir pra sair num jogo desse, né? Tão importante. Até porque se o jogo for pros pênaltis, ele é cobrador. Ele é um principal cobrador da equipe, né? É o jogador mais talentoso. Há um minuto atrás ele faz uma jogada espetacular aqui. Protege ele. Fala, ó, não precisa mais voltar, mas eu preciso de você em campo até o final. Pô, será que ele não entende que não dava pra ficar em campo até o final? E aí, vamos seguir, porque não para por aí, ó. Lê aqui, ó. Roger Flores simplesmente soltou, vai perder, quando Robert Renan foi para a cobrança. E aí o resto fica por conta do Nils Colina. E também de vocês aí do outro lado, ó. De qualquer forma, o Vasco agora tem outro match point. Point. Ouviu? Vai perder. Baixinho, ó. Point. Tá aqui, ó. Robert Renan. De qualquer forma, o Vasco agora tem outro match point. Vai perder. Meu irmão. Imagina se os caras não torcem contra o Vasco da Gama. E o Mansur vem também em cima do Felipe Coutinho. Cara, eu não sei, cara, não é possível só eu ter esse pensamento que o cara tava machucado, que o cara saiu pra se preservar, que o cara, sabe, não tem 2 ou 3 jogos, como eu disse aqui na abertura desse vídeo, arrumou uma maior questão com o Fernando Diniz, que teve que ir lá, sabe, fazer uma meia-culpa pra não ficar mal pra mim hoje, ele é o dono do time, o Felipe Coutinho. E ontem tava jogando bem, só que o cara, não aguenta, meu irmão, já falei, Felipe Coutinho não aguenta. Ele vem melhorando, só que eu acho que até hoje, fisicamente, ele sentiu, acho que muito cedo. Ele pediu pra sair, né? Então, ele com 20 minutos. Começou o segundo tempo, não só ele, mas o time do Vasco quase, né? Pro contexto do Vasco hoje, não ter o Coutinho numa disputa de pênalti na reta final do jogo, ele tinha que estar ou com uma lesão ou com alguma questão física que inviabilizasse demais. Também acho. Né? Porque quem vinha melhorando, hoje eu achei que ele sentiu realmente muito, acho que o Nuno também sentiu. Não acho que ele sentiu, não. Acho que ele jogou muita bola e eu acho que a Globo viu outro jogo. Mas nada se compara a isso aqui, ó. Só em dezembro. E aí aquela coisa, o Fluminense pode enfrentar até lá um Botafogo. Que Botafogo vai ser? Ninguém sabe. Só em dezembro. E aí aquela coisa, o Fluminense pode enfrentar até lá um Botafogo. Que Botafogo coisa. O Fluminense pode enfrentar até lá. O Fluminense pode enfrentar até lá um Botafogo. Que Botafogo? O Fluminense pode enfrentar até lá um Botafogo. Esses aí são os profissionais, meu irmão, da imprensa brasileira. Eu fico assustado. Mas pelo menos aqui alguém vai fazer a boa. A gente vai falar do Botafogo. E é porque falou do Vasco? É claro que é, pô. Isso aqui é um canal de Vasco, meu irmão. É porque foi lá e pelo menos respeitou o tamanho dessa instituição centenária. Que, cara, não adianta. Vocês podem falar o que quiser. O Vasco tá na semifinal, pô. Botafogo aqui, mas, Calçade, quero te ouvir também nessa visão do Vasco, numa Copa do Brasil em que Flamengo e Palmeiras caem nas oitavas, e todo mundo fala, tá democrática, o Vasco chega numa semifinal e olha e fala, vamos que vamos. Olá, boa noite, Calçade. É a essência da Copa do Brasil, desse tipo de competição do mata-mata. Você tem o São Paulo, que perdeu para um time que está na segunda divisão, Atlético Paranaense, que foi derrotado pelo Corinthians, que passou pelo Palmeiras, que era a maior força. Flamengo não está nesse momento da competição. Equipes da Libertadores da América ficaram fora muito antes. Então é um mata-mata, cara. Eu vejo o Vasco jogou na possibilidade, no limite das possibilidades que ele tem hoje. Enquanto o Botafogo bota para jogar o Savarino, o Arthur no segundo tempo, o Vasco tem improvisações. Né? É o Mita que entra para jogar do outro lado, é o Hugo que joga já, o Moura joga na zaga. E o Vasco... Perde o Tietê com 10 minutos. É um negócio assim que... Sabe quando você olha, o treinador olha e fala assim, bom... mais uma só, eu vou dar um jeito. Então eu entendo que o Vasco tem uma classificação sensacional, foi o melhor jogo, acho que nós tivemos aqui nessa etapa. Porque é um jogo, esse é um clássico que teve tudo, teve intensidade, uma competição absurda do começo ao fim, no final o Vasco pressionando demais
né, sendo pressionado demais pelo Botafogo, principalmente pelo seu lado esquerdo, direito do Botafogo, se salvando. Um laica terrível. Não tendo assim tantas oportunidades. O Botafogo chutou 22 vezes a gol. Quer dizer, o Botafogo buscou, mas foi com um formato para iniciar o jogo que era com o Santi, com o Jefinho, com o Correia, o Arthur Cabral. Você fala assim, o jogo fica nos volantes, né? Porque você tem que acelerar, você tem que ter velocidade, você tem que ter uma defesa que joga mais alta para acelerar. Melhorou um pouco o Vasco no segundo tempo, mesmo com essa formação, porque aí ele teve posse para circular com um time que é naturalmente com um quarteto muito agressivo que ele levou para campo, o David Ancelotti. Então, assim, o que o Vasco fez é nítido e claro de uma Copa do Brasil. E tá aí, e fomos classificados, e eu quero encerrar, meu irmão, não só com a imagem, vou fechar aqui, e se der direitos autorais eu vou ficar muito irado, porque olha aí, olha aí, ó. É Alex Telles, é o batedor oficial. Esqueça tudo, irmão, o resto é choro. Converteu o pênalti do tempo normal e vai abrir a série de cobranças. Vamos lá. Ele vai até a entrada da área. Tô pausando para não dar direitos autorais. Léo Jardim no meio do gol. Se movimenta às vezes dá certo. pouco, lá vem. Alex Telles, Léo Jardim! E aqui eu meto meu pé, que o meu computador já tá morrendo a bateria e eu tenho que ir embora. Mas eu queria saber da sua opinião sobre essa imprensa aí que, né, cisma de querer criar narrativas do Coutinho. O Coutinho não era pra sair, não. O cara era pra estourar e ficar 3 meses parado. Só voltar em dezembro pra jogar as semifinais de Copa do Brasil. E eu queria saber muito da nossa zaga. E aí, Cuesta, Robert Renan, Lucas Freitas e também do nosso meio-campo. Hugo Moura, vamos lá, Barros, Tietê, meu Deus do céu. E as laterais? E a lateral esquerda? E essa bolada? E também o Lloyd Augusto, ó. Ah, Deus. Ai, cara, é muitas boas notícias para um vídeo só. Deixa a sua opinião, tô metendo o meu pé e amanhã eu volto aqui bem cedinho, mas hoje tem live às 10 da noite. Anote aí na sua agenda e eu fui que fui, galera.